Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa última etapa do nosso teste de Excel para profissionais contábeis, onde eu vou continuar a falar um pouquinho mais sobre funções. Então vamos lá, abram aí a planilha de vocês e entre aqui nesse último botãozinho aqui, ó, que é funções, etapa 2, onde eu vou passar para vocês outras funções que são de extrema importância para o profissional contábil. Então vamos lá, funções etapa 2. E aí eu tenho mais uma série de exercícios. Vamos lá. O número 1, ele me pede o seguinte, ó, formate a seleção abaixo como tabela e nomeie essa tabela com o nome TB funcionário. Formatar como tabela nós já aprendemos, né? Só selecionar aqui a minha base de dados, eu posso até clicar na primeira célula da minha base de dados, e aí eu venho aqui na minha guia inserir ou na página inicial, vou vir aqui na guia inserir agora, ó, inserir, e aí eu digo tabela, eu quero inserir uma tabela. Ele já tem essa inteligência, ele já vai selecionar toda a base de dados preenchida, tá? Se não for essa base de dados, se você quer selecionar mais ou menos células, só basta que você venha aqui ó, e arraste até onde você quer selecionar. Beleza? Quero selecionar tudo. Show de bola. Vou dizer que a minha tabela já tem cabeçalho, que é a minha primeira linha, e vou dar um OK. Beleza. Já criei a minha tabela, só que ele pede o seguinte, ele pede para eu nomear essa tabela, deixa eu aumentar o zoom aqui. Ele pede para eu nomear essa tabela com o nome TB funcionários, aonde eu insiro, aonde eu coloco o nome na minha tabela. Aqui, lembra que quando eu transformo meus dados em tabela, ele habilita para mim essa aba Design aqui, ó, onde eu tenho as ferramentas da tabela. Clico fora, a aba Design some. Clico na tabela, a aba Design aparece. Então, ó, eu vou clicar aqui nessa aba Design e aqui ó, em nome da tabela eu vou mudar o nome para o nome que ele me pediu, ó, TB funcionários, certo? Pronto, essa tabelinha já tem um nome. Vocês vão ver que é bastante importante aí colocar nome na tabela de vocês, principalmente quando trabalhar com fórmulas, tá? É muito importante, pessoal, que você como profissional contábil saiba trabalhar com os seus dados em formato de tabela. Facilita muito a vida de vocês, beleza? Vai por mim. Então vamos lá. Aonde fica gravado esses nomes? Fica aqui ó, na minha guia Fórmulas, na parte de gerenciador de nomes. Ó, eu tenho aqui todos os nomes criados, eu tenho minhas tabelinhas aqui. Ó, TB Comissão, TB Funcionário, que foi a que eu criei agora, e a TB Setor. Tá? TB Comissão e TB Setor estão aqui logo abaixo, nós vamos utilizar ela nas nossas fórmulas, nas nossas funções, tá? Vocês já vão ver elas aparecendo aqui. Beleza, já fiz aí o que o exercício me pediu. Já criei a tabela e já coloquei um nome nessa tabela. Show de bola, vamos lá para o exercício 2. Vamos lá, exercício 2. Buscando as informações da tabela abaixo, complete a coluna setor com o setor de cada funcionário. Beleza? Setor aqui em cima, né? Para isso, ele ainda me diz que eu tenho que utilizar a função PROC-V, tá? Pessoal, a função PROC-V é uma das funções mais utilizadas no Excel. Eu diria que é quase que obrigatório que você que trabalha com Excel saiba utilizar a função PROC-V. Ok, pessoal? Ela vai facilitar a vida de uma forma extrema. Então, é muito importante que vocês conheçam, saibam trabalhar com a função PROC-V. Tá, beleza. E aí, o que o exercício me pede? Ele pede para eu trazer o setor de cada funcionário aqui, né? Utilizando os dados, extraindo os dados, as informações dessa tabelinha aqui, que quando eu clico nela, vem aqui na aba Design, eu sei que ela se chama TB Setor. Beleza? Então, eu tenho que colocar o setor de cada funcionário. Para isso, eu vou utilizar a função PROC-V, que ele falou para mim. Então, ó, igual a PROC-V, e vou dar um tabzinho aqui. Primeira coisa que a função PROC-V me pede é o valor procurado. O que você está procurando? Qual é a sua referência? É o meu funcionário João, né? Eu estou procurando o meu funcionário João. Ponto e vírgula. O que ele me pede agora? Matriz tabela. Aonde está o que você está procurando? Está na minha TB setor, né? Nós vimos lá o nomezinho da minha tabela.
eu poderia vir aqui, ó, e selecionar toda a base de dados aqui da TB Setor. Só que convenhamos que me dá um certo trabalhinho, né? Então eu vou apagar a TB Setor aqui, vou deixar e vou apenas digitar TB. Olha só, já aparece para mim, ó, todas as tabelinhas que eu tenho criado, ó. Eu vou selecionar aqui a TB Setor. Então a minha matriz tabela é a TB Setor, não preciso ficar, quando eu coloquei TB Setor, ó, ele já selecionou toda a base aqui da tabelinha de setor. Olha que bacana, né? Então essa é uma das vantagens de se trabalhar com tabela. Não preciso ficar digitando. Se eu souber o nome, já nomeei bonitinho. É até uma boa prática que você coloque nome nas suas tabelas, tá? E facilita aí no momento que você for criar suas fórmulas. Outra coisa que mudou um pouquinho das outras funções que nós utilizamos é o valor procurado, ó. Ao invés de ele trazer a célula, ele trouxe o nome da coluna e o arroba. Esse arroba quer dizer que é nesta linha, né? Na mesma linha. Então, é outra coisa que muda quando eu trabalho com meus dados em formato de tabela, que vocês têm que se acostumar com essas mudanças. Show de bola! Já informei o valor procurado, já informei a matriz tabela. Agora eu tenho que dizer em qual coluna está a informação. Então, vou dar ponto e vírgula aqui e vou dizer que o setor está na segunda coluna, né, da minha tabela de setor. Então, vou colocar aqui o 2 de segunda coluna, vou dar um ponto e vírgula, e aí vou dizer que a minha correspondência é exata. Por quê? Eu não quero que ele traga nada parecido, não quero que ele procure nada parecido com o João, eu quero que ele procure exatamente o João na minha tabela de setor. Então, ó, correspondência exata, fecho a minha função PROC-V e dou um Enter. E aí, olha que bacana, pessoal. Ao colocar a fórmula na primeira linha, ele já reconheceu e colocou a fórmula em todas as linhas da minha tabela. Isso, pessoal, quando eu trabalho com tabela, o Excel já tem essa inteligência. Quando eu coloco a fórmula na primeira linha, ele já reconhece essa fórmula para todas as linhas da minha tabela. Eu não tenho que ficar arrastando fórmula, que ele já fez isso para mim. Então ele achou aqui que o João, o setor dele é faturamento. Se eu for olhar na minha tabela setor, ó, o João é do faturamento. O Miguel do comercial, ó, se eu procurar aqui o Miguel na minha tabela, eu vou ver que o setor dele realmente é comercial. Então ele trouxe aí tudo certinho, o setor de cada funcionário. Então eu completei aqui o meu exercício 2. Beleza? Agora o negócio começa a ficar um pouco mais complicado. Na verdade não mais complicado, mais desafiador, né, digamos assim. Que agora ele pede o seguinte, ele pede para eu buscar as informações da tabela abaixo, deixa eu corrigir aqui, que aqui tá tabela abaixo, é da. Beleza? Ele pede para eu buscar as informações da tabela abaixo e completar a coluna porcentagem de comissão na tabela TB funcionário. Então eu tenho que colocar aí as comissões de acordo, buscando os dados da minha tabelinha comissão. Beleza, essa é a primeira etapa. E depois ele pede o seguinte, em seguida, calcule o valor das comissões. Aí beleza, né? Os cálculos nós já sabemos fazer. Show de bola! Só que aqui eu tenho um problema. Por quê? Eu não posso utilizar, nesse caso, a função PROC-V. Por que eu não posso usar a função PROC-V, pessoal? Porque é o seguinte, se eu for usar a função PROC-V aqui, por exemplo, ó, eu tenho que trazer a porcentagem da comissão, né? A porcentagem da comissão, ela está aqui na terceira coluna. Até aí, tudo bem. Só que é o seguinte, qual seria o meu valor procurado? Aqui no caso, ó, eu tenho o setor, né? Eu já sei o setor do meu funcionário aqui. Beleza, então meu valor procurado seria o setor. Só que a função PROC-V, pessoal, por padrão, o valor procurado ele tem que estar sempre na primeira coluna. E nesse caso, o valor procurado, se eu for procurar ele na minha tabela de comissão, ele está na segunda coluna. Então não é que eu não conseguiria usar o PROC-V, eu até conseguiria, mas eu ia ter que utilizar ele com uma outra função auxiliar, tá? Que não é para esse caso. Nesse caso ele está pedindo que eu resolva utilizando a função
índice corresp. Pessoal, a função índice corresp, embora muita gente ache, não é uma função só, tá? São duas funções, a função índice e a função corresp. Então, eu vou solucionar esse problema do PROC-V utilizando a função índice e corresp juntas, beleza? Antes de utilizar a função índice e corresp juntas, é muito importante que vocês saibam qual é a função de cada uma, tá? Bom, a função índice, ela é como se fosse um jogo de batalha naval, né? Você vai procurar, você vai dizer, né, exatamente a linha e a coluna e ele vai te retornar o valor, né? Então é isso, essa é a função índice. Vamos ver aqui na prática como é que funciona. Ó, vou colocar aqui igual a índice e vou dar um tabzinho. Primeira coisa que a função índice me pede é a matriz, né? A matriz seria a tabela. Vamos colocar aqui que é a TB comissão, né? Que eu quero procurar. Show de bola. Ponto e vírgula. Qual é o número da linha que você quer? Deixa eu fazer aqui embaixo que fica mais fácil, onde eu tenho a TB comissão, né? Vamos lá. Vou fazer aqui. Igual a índice. E aí ele pede o seguinte, qual é a matriz? A minha matriz é TB comissão. Show de bola. Ponto e vírgula. Qual é o número da linha que você quer trazer? Aonde está, vamos supor que eu queira localizar aonde está o setor faturamento. Beleza? Então, ó, eu quero pegar a comissão do setor faturamento. Então, o faturamento ele está na linha 3. Confere? Então, ele está na linha 3. Ponto e vírgula. E qual é a coluna? A minha porcentagem de comissão está na coluna 3. Confere? Coluna 3. E aí eu fecho a minha função índice e dou um Enter. E aí ele retorna para mim 0,03. Deixa eu botar para porcentagem aqui. Ele trouxe exatamente a porcentagem de comissão do faturamento. Show de bola! É para isso que serve a função índice. Você diz a linha, você diz a coluna e ele retorna o que tem nessa linha e nessa coluna de determinada matriz. Beleza? E a função corresp, como é que ela funciona? A função corresp ela traz exatamente o valor correspondente a alguma coisa. Vamos ver na prática. Vou colocar aqui igual a corresp. Beleza? Primeira coisa que a função corresp me pede é o valor procurado. Eu quero procurar faturamento, né? Então vou colocar aqui entre aspas, faturamento. Beleza? Fecho aspas. Ponto e vírgula. Em qual matriz você quer procurar o faturamento? Eu quero procurar na minha TB comissão. Na minha coluna, aí eu abro um conchetes, ó. Na minha coluna, setor. Beleza? E fecho o meu conchete. Eu quero procurar onde tem a palavra faturamento na minha coluna de setor. Show de bola. Ponto e vírgula, correspondência exata ou aproximada, né? Então, correspondência exata, fecho a função corresp e dou um Enter. E o que ele faz para mim? Ele localiza exatamente qual é a linha onde eu tenho o faturamento, que no caso é a terceira linha aqui. Beleza, essas funções separadas, elas não são de muito ajuda. Por quê? Elas ficam engessadas, né? Eu tenho que sempre alimentar qual é o critério. Mas elas juntas funcionam de uma maneira bem legal, tá? Então vamos ver como é que funcionam as duas juntas na prática. Vamos lá. Vamos ver na prática como é que funciona. Eu quero achar a comissão, né? Então eu vou dizer o seguinte, igual a índice, onde eu vou informar qual é a matriz, é a TB comissão.
Show de bola. Ponto e vírgula. Ao invés de eu digitar qual é a linha onde está o meu setor, né, eu vou dizer que esse setor, que essa linha, né, é correspondente, corresp, tabzinho, ao faturamento. Vou clicar aqui, faturamento, na matriz TB comissão, na coluna setor. Fecho. Beleza. E digo aqui que é a correspondência aproximada e fecho a minha função corresp. Então, pessoal, reprisando. Selecionei a função índice, chamei a função índice, disse que a matriz é a TB comissão. Beleza. E disse para ela que a linha, para ela me retornar a linha correspondente, função corresp, ao setor faturamento na coluna setor. Beleza? Então, automaticamente ele vai me trazer a linha 3 lá, né, onde eu tenho o faturamento. Beleza? Então eu já identifiquei qual é a linha que eu quero, que é correspondente ao faturamento. Show! Agora eu preciso dizer qual é a coluna que eu quero retornar. Então vou dar um ponto e vírgula aqui e vou dizer qual é a coluna que eu quero retornar, que no caso é a coluna 3, né, onde eu tenho as comissões. Então, coluna 3 e fecho a minha função índice. Então, índice, coloquei a matriz, disse que a linha é correspondente ao setor dessa linha aqui, que é o faturamento, na coluna setor. Beleza. E pedi para ele retornar a coluna 3. Então, vou dar um Enter, vamos ver se vai funcionar. E aí ele trouxe para mim, deixa eu colocar em porcentagem, ele trouxe para mim exatamente a porcentagem de cada comissão aqui. Faturamento 3%, deixa eu ver se é isso mesmo. Faturamento 3%, comercial 5%. Então, ele trouxe aí certinho. Pessoal, não entendeu? Eu vou voltar, tá? Mas é importantíssimo que vocês pratiquem o índice corresp. É uma função extremamente avançada, mas é muito importante, principalmente nesses casos em que o PROC-V não nos atende, tá? Então vamos lá, vou fazer de novo aqui. Vou apagar, dar um delete e vou começar do zero novamente. Igual a índice. O que a função índice vai fazer? Ela vai retornar, né, exatamente o valor da célula, o valor onde eu quero que ela retorne, tá? Ó, função índice. A primeira coisa que a função índice me pede é a matriz. A minha matriz é a TB comissão. Beleza? É a minha tabelinha de comissão. Show de bola. Ponto e vírgula. Qual é o número da linha? A linha que eu quero que ele retorne é exatamente a linha correspondente ao setor faturamento. Para isso, eu vou utilizar, para localizar de forma automática essa linha, para que eu não tenha que digitar linha 3, por exemplo, eu vou utilizar a função corresp para me retornar de forma automática o número da linha, tá? Então, ó, corresp, tabzinho aqui. Então, nesse momento, esquece que está na função índice. Agora eu estou na função corresp. Então, o valor procurado é o faturamento, ponto e vírgula. Na matriz procurada é a minha TB comissão. Na minha coluna setor, fecho a minha coluna, né? Ponto e vírgula, correspondência exata. E assim eu fecho a minha função corresp.
Beleza, já achei a função corresp para identificar a linha. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que retornar qual coluna? A coluna 3, onde eu tenho a porcentagem de comissão. E aí eu fecho a minha função índice e dou um Enter. Beleza, pessoal? E assim eu consigo resolver o problema da comissão. Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Ainda tem uma outra etapa, né? Onde ele me pede para eu calcular a comissão, né? De acordo aqui, ó, com o salário, ele me diz até a forma de cálculo, né? Que é o salário vezes a comissão. Já vimos aí questão da porcentagem, né? Então, ó, vamos lá. O valor da comissão vai ser igual ao salário vezes a porcentagem de comissão e dou um Enter. Pronto, eu já tenho aqui o valor da comissão de cada funcionário aqui. Show de bola, vamos aí seguindo o nosso exercício. Agora é o seguinte, o exercício 4 ele me pede o seguinte: respeitando as condições abaixo, identifique na TB funcionário se o funcionário vai ter ou não direito à comissão. E ele me diz aqui que para isso eu tenho que utilizar a função C. Bom, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que verificar se o meu funcionário vai ter direito ou não a receber aquela comissão que nós calculamos no exercício acima. Então, qual é a regra? Se ele tiver até 5 faltas, ele vai receber a comissão. Se ele tiver mais de 5 faltas no período, ele não vai receber a comissão. Então, é isso que eu tenho que identificar aqui, tá? Aqui eu tenho a quantidade de faltas de cada funcionário, ó, tá vendo? O João teve 5 faltas, o Pedro 2 faltas e por aí. Então, o meu critério é, se o camarada teve até 5 faltas, ele vai receber. Se ele teve mais de 5 faltas, ele não vai receber. E é isso que eu vou informar aqui na situação. Beleza? Ó, para isso eu vou utilizar a função C para resolver esse problema. Então, ó, igual a C. Dou um tabzinho para ele abrir. E aí, qual é o meu teste lógico? O meu teste lógico é o seguinte: se a minha quantidade de faltas for maior que for igual, menor igual a 5, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Se verdadeiro, se for menor ou igual a 5, ele vai receber comissão. Então, receberá comissão. Beleza? Ponto e vírgula. Se não, só pode ser maior do que 5, né? Então, ele não vai receber comissão. Deixa eu botar não receberá, né? Não receberá comissão. Beleza? E fecha a minha função C. E dou um Enter. E aí ele me diz, ó, quais são os funcionários que vão receber a comissão, ó. O João vai receber, teve só 5 faltas, né? O Pedro vai receber, teve 2. O Miguel vai receber, teve só 3. A Juliana vai receber, teve 1 falta. E aqui a Brenda, ela não vai receber comissão porque ela teve mais de 5 faltas. Ela teve 6 faltas. Vamos fazer de novo? Vamos lá, vou apagar aqui a situação. Delete, para que eu vou fazer bem devagarzinho a função C para que vocês peguem legal. Ó, vamos lá. Preciso descobrir quem é que vai receber comissão ou não. Então, para isso eu vou utilizar a função C, ó, igual a C, e dou um tabzinho aqui. Qual o primeiro critério que a função C me pede? É o teste lógico, né? Onde eu vou informar exatamente o que eu quero, qual é a base que eu quero. Que é o seguinte, eu preciso saber se a quantidade de faltas, né, o valor de faltas, é menor ou igual a 5. Beleza? Esse é o meu teste lógico.
eu preciso saber se a quantidade de faltas é menor ou igual a 5. E aí, ponto e vírgula. Qual é o segundo critério que ele me pede? O valor se for verdadeiro. Se for verdadeiro, se for menor ou igual a 5. O que você quer retornar? Eu quero que ele diga para mim que o camarada vai receber. Lembra que sempre quando eu coloco um texto, eu tenho que colocar entre aspas para que ele entenda, beleza? Então, receberá comissão. Fecho aspas. Isso é o que eu quero retornar se for verdadeiro, se a minha quantidade de falta for menor ou igual a 5. Ponto e vírgula. E se for falso, né? Se o camarada teve mais de 5 faltas, eu vou dizer que ele não receberá comissão. Não receberá comissão. Fecho aspas, fecho a minha função C e dou um Enter. E aí ele vai dizer para mim quem vai receber ou não comissão. Pessoal, a função C é mais uma das funções que são, se não a primeira, está entre as 3 das funções mais utilizadas no Excel. Então, é muito importante que o profissional contábil saiba trabalhar com a função C. Esse é um exemplo bem básico da função C. Existem diversas outras partes da função C. Tem ela quando eu tenho mais de um critério, né, mais de um teste lógico. Tem várias opções aí para você utilizar a função C. Esse é um exemplo bem básico que normalmente cai aí nos processos seletivos. Beleza, pessoal? Então é isso. Assim nós encerramos o nosso teste, né, de Excel para profissional contábil. Então, espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas, entre em contato conosco nas nossas comunidades, nos nossos grupos, que nós vamos ter o prazer de esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Então, pessoal, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.